E a glória do Eterno seja com todos. Passarem ao menos um minuto para ouvir a palavra do Senhor. Eu estou falando um pouco sobre pastor de ovelhas. E é o que eu quero falar um pouquinho. Sabe, minha amiga, meu amigo, pastor de ovelhas é uma profissão, é algo que requer muitas habilidades. E eu quero falar um pouco sobre os pastores de ovelhas do Oriente. Refiro aqui do nascimento do Salvador, Lucas 2, no versos 8, aonde fala: havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam as suas ovelhas durante a vigília noturna, a vigília da noite. Nosso eterno Criador, nos dê sabedoria para compreender a Tua palavra. E nos conta que os pastores de ovelha daquela época enfrentavam grandes desafios para proteger o seu rebanho. Quando ele saía com o rebanho de ovelhas, ele contava todas, uma por uma. E era um grande desafio para aquele pastor voltar com o seu rebanho intacto, sem perder uma ovelha. E muitas vezes nos conta que quando ele voltava, que contava as suas ovelhas, e que estava faltando uma, ele ficava preocupado. Pastor de ovelhas não aceita perder nem sequer uma ovelha. E diz que na vigília da noite, ele juntava ali as suas ovelhas e não pregava o olho, para que se viesse algum bicho, um lobo, algum animal, não pegasse nenhuma das suas ovelhas. E diz que esses pastores enfrentavam vários desafios para levar o seu rebanho, para pastorear e trazê-lo sem perder uma só ovelha. Daí surge o Senhor falando: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E nos conta que quando ele trazia as suas ovelhas e colocava no redil, no curral, os currais não tinham porta e ele deitava na porta do curral. Se viesse à noite algum animal para pegar alguma das suas ovelhas, tinha que pegar ele primeiro. E se uma ovelha tentasse sair do curral, tinha que pisar nele e ele acordava. Veja o grande desafio
desafio que tinha um pastor, as habilidades que tinha um pastor para lidar com ovelhas. No livro de João 10, de 1 a 6, o Senhor conta uma parábola sobre o pastor de ovelhas. E eles não entenderam, os discípulos não compreenderam aquela parábola. E o Senhor disse: todos quanto vieram, São João 10:8, antes de mim, eram ladrões e salteadores. O que significa isso? Significa que o Senhor recebeu o rebanho pelos meios legais. Que o Senhor, o Cristo, estava pastoreando o rebanho por meios legais. Que na profecia anunciou Cristo, o Salvador, o pastor verdadeiro de ovelhas. Por isso, o Cristo disse: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Todo pastor para pastorear as ovelhas, falando agora de ovelhas humanas. Todo pastor para ingressar no ministério tem que passar pela porta. E o Senhor, o Cristo, disse: eu sou a porta. Muitos pastores que se formam nos ministérios não sabem disso. Muitos pastores que às vezes dizem: eu vou pós-graduar em teologia, não sabem que um pastor no ministério nunca se forma, porque a cada dia ele tem que estar sentado na escola, sentado no banco da escola de Cristo, aprendendo a cada dia revelações novas. Por isso o Senhor disse: eu sou a porta. Aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Muitos são aqueles que estão pastoreando, mas não entrou pela porta, pelos meios legais. O pastor não se forma através de livros, de estudos, mas na escola de Cristo, nos ensinamentos de Cristo. E na escola de Cristo, ninguém conclui os seus estudos. Cada dia subindo um degrau. Muitos não têm entrado pela porta, mas têm entrado por um buraco embaixo do curral ou por cima. São homens que não têm habilidade nenhuma para lidar com ovelhas. Eu repliso, na escola de Cristo, nenhum pastor recebe
a formatura, porque a cada dia aprendendo. E quando você passa pela porta, o pastor das ovelhas fala: ficai em Jerusalém. Que significa isso? O pastor, após passar pela porta, ele deve permanecer em Jerusalém, que significa a doutrina, os ensinamentos de Cristo, para ele receber o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, para lhe credenciar, para lhe capacitar a cada dia a lidar com as ovelhas. Existem pastores que nem sabem o que eu estou falando, porque muitos não entrou no ministério pelos meios legais, não passou pela porta, porque as intenções são outra. Todo pastor, antes de ingressar no ministério, deve passar pela porta. E o Senhor disse: eu sou a porta. No literal, os pastores deitavam na porta, e todos que quisessem entrar para pegar, para cuidar, para mexer com as ovelhas, tinham que passar pela porta, tinha que passar pelo pastor das ovelhas. Os cuidados que um pastor deve ter com o seu rebanho. No livro de João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. No versos 28, dou-lhes a vida eterna, para termos a vida eterna, devemos ouvir a voz do pastor, do verdadeiro pastor de ovelhas, que é o nosso Cristo, o nosso Salvador. Muitos são os pastores que têm 10 igrejas, fundam 10 igrejas, abrem 10 igrejas, mas não pastoreia nenhuma. Abrem 10 igrejas, mas não toma conta de nenhuma. Eu pergunto para o senhor, para a senhora: um pastor pode tomar conta de 2 rebanhos? Tem condição de um pastor pastorear 2 rebanhos ao mesmo tempo? O nome certo para esses homens, na verdade, não são pastores, são mercenários. O interesse desses homens não é a salvação das almas, porque o pastor tem que cuidar do seu rebanho, mesmo que seja um rebanho pequeno.
não é aconselhável, não é aprovado pelo Eterno um pastor ter 5 rebanhos, ter 10 igrejas, ter 20 igrejas, porque ele acaba não tomando conta de nenhuma. Um pastor tem que visitar os órfãos, as viúvas, nas suas dificuldades, orar, cuidar das suas ovelhas. Não ficar de um lugar para o outro, não de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, achando isso vantajoso. Em outras palavras, eu abro 20 igrejas, essas igrejas me dão tanto, estou feito. Triste o homem, pobre, miserável, cego, nu, o homem que enriquece, que ganha dinheiro pregando a Bíblia. Esses homens não são os verdadeiros, não são pastor de ovelhas. Eles não passaram pela porta. Eles não estão pastoreando pelos meios legais. Eles não frequentou a escola de Cristo, porque o objetivo desses pastores não é a salvação do rebanho, não é a proteção do rebanho. No livro de Apocalipse 18:4, como eu já disse para os senhores, no livro de João 10:27, o Senhor fala que as ovelhas irão ouvir a voz do verdadeiro pastor. Meu amigo e minha amiga, as profecias estão se cumprindo e você não enxerga, e você não abre os seus olhos. Quando a palavra disse sair do meio da grande Babilônia, sai, para você sair, você precisa ouvir a voz do pastor. Porque se você for a ovelha, uma das ovelhas de Cristo, você irá ouvir a voz do seu pastor. Tá aí o porquê eu vou reprisar sempre. Porque muitos têm condenado as orações no copo com água. Não precisava de gravar aqui orando num copo com água, mandando você lavar os olhos. Mas é para que você abra os seus olhos físico e espiritual, para que você possa, para que nós possamos enxergar o cumprimento das profecias e entender, saber fazer a distinção no tipo de alimento, de alimentação que nós estamos ingerindo. Repriso, muitas vezes alimentos perecíveis, ruim para nossa saúde, para nossa vida espiritual. Mas por não dar ouvido ao verdadeiro pastor das nossas almas,
estamos ficando cegos e não enxergando a palavra, o cumprimento da palavra. Ore comigo, o Senhor irá te visitar onde você estiver, para a glória do Eterno. É aconselhável que você feche os seus olhos e eleve os seus pensamentos no Eterno. Porque, na verdade, se você ficar olhando para mim, eu não tenho nada para te dar. Mas o Eterno, com certeza. Senhor Eterno, Criador do céu e da terra, bendito é o teu nome, bendito é a tua glória, bendito é o teu poder, bendito é a soberania do teu Espírito. Meu Pai, visita este homem, visita esta mulher que tem o desejo de salvação e abra os seus olhos espirituais para que eles possam compreender a tua palavra. E eu me levanto contra todo principado, toda potestade, todo espírito de cegueira, todo espírito de falsos profetas, e digo: para o inferno, Satanás, na autoridade do Cristo, o Cordeiro que venceu. E você diz: obrigado, Eterno, nosso Senhor. Se você tem um copo com água, ore comigo. Eterno, Criador do céu e da terra, sopre nesta água o teu Espírito, o teu poder. Quem desta água participar receberá bênçãos, vida e vida em abundância, para a glória do Eterno, nosso Criador, nosso Salvador. Participamos da água. Pega um pouco, usa essa água conforme a tua fé. Lava os teus olhos, para que os seus olhos físicos e os olhos espirituais possam ser abertos para a glória do Eterno. O Senhor te abençoe, te guarde, você e todos os seus, para a glória do nosso eterno Salvador. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.